Muito bem, oitavo ano, nós vamos começar o estudo dos quadriláteros, né? Independente do tipo de quadrilátero que seja, nós vamos estudar os quadriláteros separadamente, paralelogramos, trapézios, losangos, né? Independente do tipo de quadrilátero, eles vão ter a mesma quantidade de vértices, né? No caso aí desse quadrilátero aí, quais são os vértices? A, B, C e D, né? Todo quadrilátero tem 4 lados, né? Nesse caso aí, lado AB, BC, CD e DA ou AD, como queiram, né? Ângulos internos. Como qualquer polígono, os quadriláteros têm ângulos internos. E no caso, tem 4 ângulos internos. Nos triângulos, a soma dos ângulos internos é 180. Nos quadriláteros, a soma dos ângulos internos é 360, né? Já os ângulos externos de um quadrilátero, assim como em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360. Independente se ele tem 3 lados ou se ele tem 50 lados, né? Os ângulos externos somam 360 e são os suplementares aos ângulos internos, né? Mais uma vez, não importando qual tipo de quadrilátero seja. E um quadrilátero tem 2 diagonais. Um esqueminha aí dos quadriláteros. Os quadriláteros estão divididos em 3 grandes grupos. O grupo dos paralelogramos, o grupo dos trapézios e o grupo dos quadriláteros que não possuem nem característica dos paralelogramos, nem característica dos trapézios, que são chamados de quadriláteros quaisquer. Aí no desenho número 1, de vermelho, né, nós temos um quadrilátero que é muito conhecido aí, que é chamado de pipa em algum lugar, em alguns lugares, de papagaio em outros lugares, né? Que o pessoal gosta de ficar brincando aí nos céus aí das cidades do Brasil, né? Por que tá essa palavrinha convexo aí? São quadriláteros que não se enquadram nem nos paralelogramos nem nos trapézios, mas possuem 4 lados, mas possuem 4 ângulos, e são convexos porque se eu fizer o prolongamento dos seus lados, né, qualquer lado que eu faça o prolongamento não vai encostar no outro lado, né? Veja que o desenho número 2 também é uma figura que tem 4 lados, mas ela não tem nenhuma característica de paralelogramo ou de trapézio, apesar de ser convexa. A figura número 3 é uma figura que tem 4 lados, mas é um quadrilátero não convexo. Veja que o professor Daniel ele prolongou 2 dos seus lados e o prolongamento desses lados tocou, né? Passou pelo outro lado, né? Da direita para a esquerda, agora os trapézios. Os trapézios têm características especiais. Além de ter todas as características dos quadriláteros, eles têm características especiais que nós vamos estudar mais à frente, né? A princípio, existem os trapézios retângulos, os trapézios isósceles e aqueles trapézios que não possuem nem característica de trapézio retângulo nem de trapézio isósceles. Assim como os paralelogramos. Os paralelogramos são divididos em retângulos
em losangos e em outros paralelogramos, que são realmente os paralelogramos propriamente ditos, como nós vamos ver daqui a algumas aulas, né? Os retângulos têm características diferentes dos quadrados, os losangos têm características diferentes dos retângulos, os losangos têm características diferentes dos paralelogramos, né? E o quadrado? O quadrado ele é um retângulo especial e ele é um losango especial. Por isso aí as setinhas, né, indicando aí. E aí quando formos estudar propriamente dito os retângulos e os losangos, a gente volta a falar dos quadrados, né? É importante, aqui agora nós temos um exercício resolvido, um exemplo resolvido. E professor, aula de geometria é só desenho, é só colorir, é só construir? Não. Tem álgebra também, né? Tem aí, ó, equação, né? O que é mais importante aí nesse exercício? Nós temos que lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, não importa que quadrilátero seja esse aí, mas a soma dos seus ângulos internos é 360. Então eu tenho o ângulo preto, que mede x menos 50 graus. Eu tenho os dois ângulos rosas, que cada um deles mede x, e nós temos o ângulo azul, que mede x sobre 2 menos 10 graus. Não, professor, mas só podia ter dado uma coisa mais fácil. Bem, no ano passado, o professor Daniel disse a vocês, quando estávamos estudando equação de primeiro grau, uma vez que você aprende equação de primeiro grau, você nunca mais vai deixar de usar, né? Bem, aí o que o professor Daniel fez? Ele colocou x menos 50 mais 2x, que ele já somou x com x dos dois ângulos rosas, mais o ângulo azul, que é x2 menos 10. E igualou a 360, porque o ângulo preto, os dois ângulos rosa e o ângulo azul, a soma deles dá 360. E aí nós temos esse x sobre 2. Esse x dividido por 2, né? Esse x dividido por 2 está me atrapalhando. Nós trabalhamos a resolução de equações, de vários tipos de equações, né? Quando eu tenho apenas um denominador, o que eu tenho que fazer? Multiplicar todos os termos da minha equação, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, por 2. Se eu tivesse mais de um denominador, o que eu ia fazer? Eu ia fazer o MMC e ia aplicar a regrinha do MMC a todos os termos da minha equação. Não é assim? Como eu tenho só o 2, só o denominador 2, então eu vou multiplicar todos os termos da minha equação por 2. X vezes 2, 2x. 50 vezes 2, 100. 2x vezes 2, 4x. Quando eu multiplicar, aí o professor fez aí, ó, abaixo aí em preto, abaixo do que está escrito de azul, multiplicar todos os termos por 2. O professor Daniel fez separado, né, o 2 que eu estou multiplicando por x sobre 2. O que acontece quando eu tenho o 2 multiplicando o x e depois isso tudo sendo dividido por 2? Eu posso simplificar o 2
da multiplicação com o 2 da divisão. E aí sobra só x. E aí a gente já volta aí para a equação logo abaixo da setinha vermelha, que o professor colocou x menos 20. Por que menos 20? Porque o professor pegou o menos 10 e também multiplicou por 2. Menos 10 vezes 2, menos 20. Por que, professor, que o senhor não colocou 360? O professor já disse, teve que multiplicar os dois lados da igualdade, os dois membros da equação por 2. Então, 360 vezes 2, 720. Pronto. O denominador que estava me atrapalhando, ele sumiu. E agora eu posso aplicar o mais tradicional, a forma de resolução mais tradicional das equações. Tudo que tem incógnita, eu vou deixar no primeiro membro. O que não tem incógnita, eu vou deixar no segundo membro. Então, 2x mais 4x mais x, todos já estavam no primeiro membro. Eu repeti com o mesmo sinal. Muito bem. Menos 100, menos 20 e 720. Subtrair 100, a operação inversa de subtrair 100 é acrescentar 100. Está lá no segundo membro, porque trocamos de membro. Operação inversa de subtrair 20, somar 20. Por quê? Porque trocamos o 20 de membro. Ele estava no primeiro, foi para o segundo. O 720, relembrando aí as equações, já estava no segundo membro, então ele fica do mesmo jeito. 2x mais 4x, 6x, mais x, 7x. 720 mais 100, 820. Mais 20, 840. Então, eu fiquei com 7x igual a 840. Mas eu não quero 7x, eu só quero x. Ou seja, se a minha incógnita está sendo multiplicada por 7, para que eu deixe apenas a incógnita, eu tenho que aplicar a operação inversa. Qual que é o inverso de multiplicar por 7? É dividir por 7. E uma vez que eu faço a divisão por 7 no primeiro membro, eu faço também no segundo. Aí eu simplifico o 7 com o 7, só sobra o x, e faço a divisão normal. 840 dividido por 7 dá 120. Bem, eu achei o valor do x. Então, eu achei o valor de cada um dos ângulos rosas. 120. Bem, quando eu substituo o x por 120 no ângulo preto, fica 120 menos 50, 120 menos 50, 70. Quando eu vou para o ângulo azul, quanto que eu achei que vale o x? 120. Se eu pego 120 e divido por 2, eu acho 60. Subtraio 10, eu acho o ângulo azul igual a 50. Bem, será que está certo, professor? Eu sei que a soma dos ângulos internos tem que ser 360. Então, vamos lá. Eu tenho dois ângulos rosa, cada um valendo 120. Eu tenho o ângulo preto, que vale 70. Eu tenho o ângulo azul, que vale 50. Se eu somar 70 com 50, eu tenho 120. Com mais um 120 de um ângulo rosa, 240. Com mais um 120 com outro 120 do outro ângulo rosa, eu tenho 360. Ou seja, resolvi a equação direitinho, verifiquei direitinho, minha conta está certinha. Muito bem.
Até a próxima.